voltou a se discutir muito o ensino profissional, o ensino profissionalizante, ensino vocacional, enfim, como queira chamar, enfim, que é uma coisa que também não é nova, mas que de tempos em tempos alguém fala, a saída para o ensino médio é o ensino profissional. Você acredita nisso também? Não. Esse é outro tema, outra questão que que é muito específico do ensino médio. Como você diz, de tempos em tempos, eu diria nunca sai. Ou seja, a grande pergunta que tem no ensino médio, desde os 50 para cá, desde a década de 50 para cá, é se ele tem que dar uma formação geral ou se ele tem que dar uma formação especializada para diferentes áreas do trabalho. Essa é uma questão que cada vez está mais difícil. Por quê? Eu gosto de fazer a seguinte pergunta. Que área não precisa de língua? Que área não precisa de história? E aí podemos continuar com as diferentes disciplinas. O tipo de formação que nós precisamos hoje, seja para o trabalho, seja para estar no mundo, seja para entender o mundo, para ler o jornal, para conversar com o outro, é uma formação muito mais complexa, muito mais abrangente e muito mais diversificada. Hoje me aconteceu uma coisa. Uma pessoa, que não vou dizer a instituição nem a pessoa, muito menos, numa instituição, a Universidade de Roma me ligou e perguntou, eu preciso saber o país. Não sabia que Roma fica em Itália. Esta mesma pessoa, há 10 anos atrás, não chegava às suas mãos o nome de uma universidade estrangeira. Entende o que eu quero dizer? Sim, entendo. Os jovens sabem muito mais inglês do que sabíamos nós. E não porque estudam na escola. Porque senão não conseguem entrar no computador. Senão, sabem o inglês, por exemplo. Então, o conhecimento e as diferentes disciplinas e campos de conhecimento hoje estão muito mais interligados e muito mais difícil de você dizer a área biológica, a área humana, a área. E um bom exemplo que eu sempre gosto de citar é o ensino técnico do Brasil, porque pareciera ser que nós no Brasil não temos nenhuma boa experiência do ensino, e é mentira. O ensino técnico do Brasil forma os melhores alunos das universidades tecnológicas, e as universidades públicas tecnológicas são as mais exigentes. E esses alunos saíram do ensino técnico público do Brasil. Por quê? Porque o ensino técnico no Brasil, não o ensino profissionalizante, o ensino técnico, ele tem uma formação não especializada. Tudo pelo contrário. Ele ensina exatamente as bases para depois poder se desenvolver com êxito em qualquer uma das áreas. O ensino técnico tem um problema, aspas, não é um problema, uma característica. Esse ensino técnico é caro. Custa caro por aluno, né, vamos dizer custa caro por aluno. E sim, não podemos falar em boa educação sem um bom financiamento. Não existe. Mas veja bem, hoje a gente tem um custo por aluno nacional de escolas públicas muito, mas muito, 7 vezes, 6 vezes menor a gente paga por aluno, né, menos, 6 vezes menos do que pagam os países da Europa. Quer dizer, essa é uma questão fundamental também, não só de ensino técnico, de ensino normal, não é isso? Não, por isso, ou seja, o ensino técnico nos mostra de que para fazer uma boa educação precisamos de um bom financiamento. Sim. Ou de um bom orçamento. Não só isso, precisamos de outras coisas também, tudo bem. E então esse é um elemento importante. O fato do Fundeb, do Fundo Nacional para o Desenvolvimento do Ensino Básico, ter incluído o ensino médio e a pré-escola é uma conquista importante. Sim. Porque quando falamos de financiamento, falamos de prioridade. Quando falamos de financiamento, falamos o que lhe interessa ao governo, o que nos interessa a todos como país. Então, o fato de agora ter um financiamento específico para ensino médio e específico para pré-escolar está dizendo de que estamos querendo investir no ensino médio. Ainda é pouco, mas pelo menos está começando a se olhar. Nem existia financiamento para ensino médio. Bom, além da questão a gente falou aqui do financiamento e desse outro olhar para
para o ensino médio, o que você diria? Que sugestões você teria? Por exemplo, fala-se também em ensino médio integrado, ensino médio voltado, uma parte do pessoal vai, faz o ensino profissionalizante, aí o menino fica ali, tem o ensino médio, já vira profissional, e outra parte se forma para ir para a universidade, como ocorre em outros países. Como é que você vê essas possibilidades de ensino médio no Brasil? Bom, eu pessoalmente considero que o direito de continuar estudando é um direito que nós não podemos tirar de ninguém. Tá certo. Ou seja, essa velha discussão do ensino médio terminal e o ensino profissionalizante terminal, o ensino médio que te permite entrar na universidade, é uma discussão, para mim, não somente passada, como uma discussão antidemocrática. Sim. Você está tirando o direito a alguém de estudar. O que não quer dizer que nós não tenhamos a obrigação de que o ensino médio ofereça alguma coisa em si mesmo. Sim. São duas coisas distintas. Eu, pessoalmente, sou a favor de que o ensino médio ofereça uma aprendizagem, uma titulação que permita ao jovem, se ele quiser, parar por aí. Ou seguir outro tipo de caminho. Entendi. Seguir outro tipo de caminho. Mas são duas coisas muito, muito diferentes. Acontece que hoje o mercado de trabalho cada vez pede maior titulação. Pois é. Então, também não adianta muito. O ensino médio pode oferecer uma titulação que lhe permita ou que diga respeito a uma aprendizagem específica, mas o mercado de trabalho vai dizer, não, mas eu quero universidade, eu quero mestrado, eu quero doutorado. Só que isso não tem muito a ver com o conhecimento, isso tem mais a ver com a oferta e a demanda. Uhum. Então, esse é um movimento que não tem a ver com a escola, tem a ver com o mercado. O mercado, tá certo. Então, a gente não pode acompanhar esse movimento porque não faz parte dele. Porque não faz parte, e estaria errado, inclusive. Professor, eu digo uma coisa, é importante a gente dar atenção, a gente está falando aqui, passou uma semana inteira falando desses resultados do IDEB, quer dizer, o IDEB é um índice que mostra que a gente está evoluindo ao longo do tempo, é um índice importante. A senhora acha importante dar atenção a esses indicadores? Porque até algum tempo não se falava disso. Isso foi uma evolução, termos esses indicadores, tanto os internacionais como o PISA, quanto esses nacionais aqui brasileiros, como o IDEB? Os indicadores, independentemente de ser o IDEB ou não, ele tem um risco muito grande, que é que a escola passe a se orientar em função do que o IDEB ou que qualquer outro sistema de avaliação esteja solicitando. É um mecanismo quase um mecanismo humano. Se você vai ser avaliado em matemática e português, a escola vai enfatizar muito mais a matemática e o português do que o resto do currículo. Por um lado. Por outro lado, a leitura dos dados também pode trazer interpretações, o uso dos dados pode trazer interpretações erradas. Por exemplo, sempre se diz, e os indicadores mostram, de que existem diferenças regionais importantes no Brasil. Isso é relativo, porque no IDEB também mostra que estados do Nordeste, alguns estados, estão quase igual que alguns estados do Centro do Sul. Só que essas questões mais sensíveis, elas não aparecem nos grandes números. É preciso ler esses dados. É preciso ler e ler com cuidado. Só que a leitura dos dados sempre tem uma intencionalidade. Não existe uma leitura neutra dos dados. Dependendo do que você esteja querendo transmitir, você vai fazer uma leitura dos dados ou vai fazer outra. O copo está meio cheio ou meio vazio. Exatamente. É sempre assim, né? Então, isso é um risco muito grande. Também com relação às escolas particulares. As escolas particulares têm melhor IDEB que as escolas públicas. Mas por que têm melhor IDEB? Porque são melhores ou porque têm uma população mais fácil de ser ensinável? Perfeito. Isso não está no IDEB. Então, são leituras que têm que ser feitas, né? E com muito cuidado. Então, os indicadores são importantes, mas uma parte. Por isso que eu digo, quando nós estamos falando de escola, estamos falando de muito mais do que isso. Estamos falando da formação completa de um jovem, não somente em português e matemática. Estamos falando de um jovem que sabe... O jovem pode saber português e matemática sem nunca ter lido jornal. Pode ou não pode? Pode. Imagina um jovem de 15 anos sair do ensino médio sem ter o menor interesse por ler o jornal.
E tem alguma saída imediata, que vamos falar aqui de ensino médio, só para a gente encerrar, que nosso tempo está chegando ao final. Sim. Tem alguma saída assim que você vê imediata para o ensino médio? Sei lá, mudar o quê? Municipalizar, trazer ele mais perto do município? Não, eu acho que a pior coisa que poderia acontecer seria municipalizar, e aí eu vou ser bem clara. O exemplo foi o ensino fundamental. A municipalização do ensino fundamental não deu certo. Você acha? Os indicadores das escolas municipais são melhores que os das estaduais, em grande parte. O ensino fundamental quase não tem ensino, quase não tem ensino estadual. Primeira coisa. Segundo, o que tem mostrado a municipalização do ensino fundamental, digamos, os dados, etc., é que o ensino acabou se fragmentando muito mais do que antes. Isso quer dizer, você tem 5.400 municípios, você tem quase 5.400 qualidades de escola. E é muito mais difícil para o governo federal poder pensar uma política educacional para o país estando tão fragmentada. Mas a gente é uma federação, não daria para ter um currículo unificado? Poderia ser proposto isso, não? Não, primeiro que municipalização não tem nada a ver com federalização. Sim. Ou seja, nós podemos ser uma federação, existem muitos países que são uma federação e não têm o ensino municipalizado. E temos o oposto, Chile não é uma federação e o ensino está municipalizado. Então, uma coisa não tem nada a ver com a outra. A federação está falando de autonomia relativa dos estados, porque senão estamos perdendo a ideia de uma nação, de uma educação. Quando o IDEB está falando do país, não está falando do município. Então, aí que entramos na contradição. Qual é a responsabilidade do governo federal? Do conjunto do país. E se ele tem que assumir essa responsabilidade, ele tem que ter um espaço de ação, que não pode ser somente avaliação. Ele tem também que oferecer, ter um espaço de ação de oferecer do que fazer. E aí nós temos, e aí eu vou na outra parte da tua pergunta, uma questão muito difícil no Brasil, que é o que o governo federal, o que nós queremos, o que os estados querem que o governo federal ponha a mão, digamos, de alguma maneira. Por exemplo, há pouco tempo atrás surgiu uma proposta que foi de lei para o Congresso para que existam condições de trabalho unificadas para o conjunto do país, dos professores. E que tinha dois elementos fundamentais para melhorar a qualidade do ensino. Uma, que os professores trabalhem em uma escola só. Certo. O famoso professor táxi, no ensino médio, não dá certo. Ele precisa se comunicar, precisa conhecer os alunos, precisa conhecer os alunos. O professor táxi tem um conjunto, aí uma massa de alunos, você não sabe quem são. O jovem precisa ser olhado individualmente. Qualquer um que tem contato com o jovem sabe disso. Só que alguns estados falaram, não, isso é caro, nós não queremos fazer isso. Okay. Então, aí está o problema. Realmente, o país inteiro queremos que a qualidade da educação melhore e muito, ou queremos uma melhora mais ou menos para que estes indicadores não sejam uma vergonha do país. São duas coisas bem diferentes. Outro elemento importante dessa lei é a quantia de horas que se pagariam para o professor ter uma relação individualizada com o aluno, poder preparar aulas, etc., etc. Também, e se formar, e estudar, e ter uma formação continuada. Isso também criou teve um estado que falou tudo bem, então eu vou incluir o intervalo como horas de trabalho. Então, existem possibilidades pequenas, digamos, de mudanças até a gente conseguir encontrar uma maneira distinta de escola. Mas essas requerem turmas pequenas, requerem um professor dentro da escola, requerem levar o cinema, diferentes tecnologias, as novidades, trazer o mundo para dentro da escola. Eu sempre para digo... Para que o aluno se sinta à vontade lá. E que o aluno se sinta dentro do mundo e não fora do mundo. Tá certo, professor. Obrigado pela sua presença mais uma vez aqui na Univesp TV.